Lamartine Pozzella é um pregador muito influente, isso aí não dá para negar, né? Só que o que que aconteceu? Uns meses atrás, mais de um ano na verdade, eu reagi a um vídeo dele falando sobre Eliseu e Elias, que Eliseu recebeu a unção dobrada de Elias por meio da capa, por meio do tecido. E ele usou também o texto lá de Atos que fala sobre os aventais de Paulo curarem, para justificar que demônios podem ser transferidos por meio de tecidos, e a unção de Deus também. E eu fiz um vídeo rebatendo isso, falei que era uma mentira, que era uma heresia isso, uma distorção do texto. Não disse que ele é um herege, eu disse que o que ele disse foi uma distorção do texto, e de um ano para cá eu venho recebendo enxurradas de pessoas defendendo o que ele falou. Daí eu pensei, cara, eu entendo eles defenderem o pregador, mas não é possível eles defenderem o que ele disse. E para ser justo, eu decidi fazer o que poucos têm coragem de fazer, que é reagir a um vídeo inteiro do Lamartine. Então, separei aqui do canal YA Church, YAH Church, não sei que igreja é essa, mas é um vídeo do Lamartine, uma pregação inteira, que se chama O Deus que Usa os Quebrados, tá? Esse é o título da mensagem. Eu peguei uma mensagem curtinha, tem meia horinha, para a gente poder terminar logo, mas eu quero fazer isso para que ninguém possa dizer que eu reagi a um corte e que eu não sei quem ele é. Eu acompanho ele há pouco tempo não, já acompanho ele há bastante tempo, mas eu acompanho pouco, eu vejo ele em podcasts e tudo mais. Eu não acho que ele seja um herege. Eu acho que ele fala muita bobagem, tá? Eu acho que a teologia dele foi contaminada por misticismo e por muito conteúdo extra-bíblico, muita maluquice, o que Paulo chama lá em Timóteo de contos de velhas caducas. Eu acho que ele tá cheio de conto de velha caduca na cabeça e acaba misturando com a boa teologia, tá? Então eu vou reagir aqui, mas isso depois da vinheta, obviamente. Yeah. Yeah. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreendem ninguém com a sua teologia, mas a gente gosta de fazer as coisas às claras e colocar tudo em pratos limpos, então vamos assistir a um vídeo inteiro. No 3, você vai deixar um like, tá? 1, 2, 3. Deixa um like aí para ajudar a gente. Nossa meta é chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. E se Deus quiser, vai dar certo. A gente está se esforçando para fazer um bom conteúdo. Então, bora lá. Play. Queridos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma palavra que falou primeiro ao meu coração. O tema é o Deus que usa os quebrados. E o subtítulo é o impossível começa onde a força humana termina. O versículo a partir do qual eu vou meditar com vocês está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Nós vemos numa geração que valoriza o sucesso, as pessoas talentosas, as ricas, valoriza a perfeição. Vou dar uma pausa aqui para pegar meu café. E para dizer que hoje mesmo eu reagi a um vídeo de um pastor da Lagoinha falando que quem não é rico não conhece Deus. Ele falou que se você é pobre é porque você é doente espiritualmente. E eu me manifestei lá, tá? Então, realmente, isso aqui que ele está falando é uma verdade. Hoje em dia é super valorizado as pessoas bem afortunadas, mas não necessariamente as pessoas que têm intimidade com Deus. A aparência, a força, o desempenho, o sucesso. O mundo literalmente descarta aquilo que está quebrado. Mas no reino de Deus não funciona assim. Deus tem o hábito de usar pessoas quebradas, histórias feridas, corações despedaçados. Eu só vou fazer um comentário aqui, tá? Eu acho bonito, é legal a ideia de que Deus tem o hábito. Não, é que é só eu sendo chato, tá? Isso aqui é só eu sendo chato. É só pra realmente fazer você pensar. Todas as pessoas que Deus usa, são pessoas quebradas. Todas as pessoas que Deus usa têm um histórico ruim. Todas as pessoas que Deus usa foram regenerados e estavam caminhando em sua rebelião até as chamas eternas. Todos, sem exceção. Não tem o pior ou o melhor, tá? Todos
caminhavam em sua rebelião, todos caíram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos foram alcançados e todos têm essa história. Então, Deus realmente, ele recicla. Ele pega pessoas quebradas e usa. Só caso você não saiba, esse não é o primeiro vídeo do canal nesse formato, tá? Nós já reagimos ao Miguel Oliveira, terrível. Reagimos ao Marco Feliciano, terrível. Nós reagimos ao Dave Leonardo, terrível. Dave Leonardo é o próprio diabo falando, tá? Aquele cara endemoniado. Se você não concorda ou concorda e quer dar uma olhada, assiste, eu vou deixar na playlist aqui. E olha, eu acho que se você só assistir a pregação dele, você é capaz de ser enganado por ele, tá? Olha lá que eu reajo biblicamente a tudo que ele está dizendo, dá uma olhada lá. E também reagimos ao Eliseu Rodrigues, maravilhoso. Eliseu Rodrigues, maravilhoso, ó, baita pregador, um ótimo representante aí da teologia pentecostal, que eu acho bem esquisita, mas ele é um ótimo representante, um cara bíblico. Eu acho que ele é bom demais para estar onde está, tá bom? Sendo totalmente carnal agora no que eu tô falando. Irmãos pentecostais, amo vocês, tá? Só isso. Amo vocês. Situações impossíveis e recursos insuficientes. Para quê? Para que a glória seja dele. O apóstolo Paulo usa a metáfora de um vaso de barro, que é de fato algo sem muito valor, muitas vezes desprezível e ainda quebrado. Mas o que está dentro, o que o vaso contém, é muito precioso. E a palavra deixa claro que Deus assim faz, para que a excelência do poder seja dele e não de nós. O barro é frágil, é quebrável, é comum, é simples. Os vasos de porcelana, eles ocupam um lugar central numa decoração, numa casa. O barro não. O barro pode ficar em qualquer lugar. É verdade. Mas o que Paulo está dizendo para cada um de nós é que nós somos frágeis. É maravilhosa essa comparação que Paulo faz, né? Ele fala que nós estamos carregando um grande tesouro, que é a manifestação do Evangelho, e Deus não escolheu a grande sabedoria dos homens, Deus não escolheu os grandes poderosos da humanidade, ele pegou vasos frágeis, pessoas simples, pessoas iletradas, pessoas de baixo poder aquisitivo, baixo poder social, para transmitirem essa mensagem tão valiosa, né? Cara, é lindo isso. Como barro. Porque no reino de Deus, ou o reino de Deus não é construído por super-humanos, mas é construído por pessoas dependentes da graça de Deus. O tesouro não está no vaso, está no que está dentro dele. O poder não vem da capacidade humana, mas da presença de Deus em nós. E eu quero então caminhar com vocês em algumas histórias, refletir sobre alguns personagens da Bíblia que eram como vasos de barro e como foram usados por Deus para transformar a história. Aqui que é o ponto que eu citei, né? Todos nós, todos os homens de Deus são vasos de barro. Não é que eram como vasos de barro, todos são vasos de barro. Eu entendo, eu sei que é só eu sendo xarope, é só eu sendo chato. Você consegue me amar igual? Consegue me amar? Tem misericórdia de mim? É só sendo chato, que eu sou muito literal. Então, alguns que eram como vasos de barro, não todos são. O texto está falando de todos nós, tá? É só eu sendo chato, me perdoa. Deixa o like. Então, se você está aqui hoje, se sente como alguém inútil, rejeitado, imprestável, incapaz, inepto. Você é. Se você acha que você é imprestável, incapaz, insuficiente, você achou certo. Eu quero te dizer que Deus pode pegar esse vaso quebrado de barro e fazer deste vaso um vaso novo. Amém. O primeiro personagem que eu quero... Vaso novo, este que ainda é insuficiente, tá? Isso aqui é importante a gente frisar. Eu vou botar no 1.25 aqui, para a gente poder ir um pouquinho mais rápido, tá? O ponto é que Deus vai pegar esse vaso insuficiente, incapaz, sem valor, quebrado, e vai consertar ele. Mas ele vai continuar frágil, insuficiente, sem valor e vulnerável.
ainda vai continuar sendo, tá? Nós não nos tornaremos mais valiosos. O valor continua no evangelho que está dentro de nós. Por isso que os nossos corpos são descartáveis, porque nós ressuscitaremos para um corpo aí sim eterno e glorificado, né? Citar é Jacó. Como vocês sabem, Jacó é filho de Isaac e tinha um irmão chamado Esaú. Naquele tempo, Nossa, que bonita essa ambientação aqui, gente. Que isso? vocês sabem, Jacó é filho de Isaac e Isso aqui é de um teatro ou é da igreja mesmo? Nossa, que lindo, cara. Que lindo, ó, parabéns. Parabéns para quem fez a cenografia. Muito lindo. Muito lindo. Foi uma moeda aqui, hein? Diz- Gastaram um troco aqui, uma moeda. Deu um. Não foi um pastel em Guaraná aqui, não, hein? Foi um pouquinho mais para fazer essa decoração toda. Nossa, muito lindo. Deve ser algum teatro, algum espetáculo teatral. Muito bom, muito lindo. tinha um irmão chamado Esaú. Naquele tempo, o filho primogênito tinha alguns privilégios. Por exemplo, o dobro da herança. Embora ele tenha nascido como gêmeo, Esaú nasceu antes. E, portanto, tinha o direito da primogenitura, tinha o dobro da herança, todos os favores do pai. E Jacó nunca aceitou aquilo. A vida inteira ele tentou subverter aquela situação inerente ao seu nascimento em segundo lugar. É interessante a influência da mãe nisso, né? A mãe dele alimentava essa insatisfação dele. E acontece que, quando eles eram jovens, Jacó certa vez chega no campo, Esaú chega do campo morto de fome, havia saído para caçar, e Jacó estava fazendo uma sopa de lentilhas com carne, um guisado. Gente, eu imagino, sabe o quê? Eu gosto muito de imaginar a cena, né? E virou uma frase minha. Às vezes eu chego pra minha esposa e eu falo assim, ó, eu uso a mesma frase de Esaú: dê-me de comer, pois estou à beira da morte. Imagina Esaú, eu falei Eliseu, Esaú, ele era o caçador, ele ficou muito tempo caçando e voltou sem nada. E ele fala assim: ô meu, me dá de comer que eu tô morrendo. Não é tipo, eu estou morrendo de fome, eu tô à beira da morte mesmo, me dá de comer. E daí Jacó fala assim: ó, meu, tudo tem um preço, tudo tem um preço. E Esaú fala, me dá um pouco desse guisado. Ele disse, eu não dou. Eu Como diz o saudoso, né? Quem quer rir tem que fazer rir. Quem quer rir tem que fazer rir. vendo. Ah, tudo bem, o que você quer? Eu quero o direito da tua primogenitura. Ah, para que me serve isso? Essa primogenitura, me dá aí. Tá vendo? E daí fica outra lição, né? Não tome nenhuma decisão importante com fome, tá? Não tome nenhuma decisão importante com fome. E eu não estou falando sobre comida, tá? Quando você toma uma decisão e você está necessitado, você escolhe errado. Quando você escolhe o seu parceiro com quem você vai se casar por conta da sua fome de atenção, sua carência, uma necessidade emocional, você escolhe errado, quase sempre. Quando você toma qualquer decisão importante sem estar completamente sóbrio e lúcido, você toma decisões erradas. Então, não tome nenhuma decisão importante com fome. Não vá para o mercado com fome. Você sempre vai comprar mais do que precisa e vai comprar coisas inúteis, movido pelo seu impulso. Só que ele fez isso sem combinar com o pai. E, portanto, os anos passaram. E quando Isaac foi ficando velho, cego, quase surdo, ao final da sua vida, ele gostaria de chamar o seu filho Esaú para abençoá-lo como filho primogênito. E Jacó, então, manipulou a sua mãe e os dois juntos se juntaram para enganar o pai Isaac. Jacó manipulou sua mãe? Eu acho que é o contrário. A mãe dele manipula ele, ela cria o plano, ela cria todo o plano para poder roubar a primogenitura de Esaú. Não foi Isaac que manipulou a mãe dele, tá? Inclusive o texto fala que ele era o preferido da mãe. Foi a partir dela. Foi a partir dela que surgiu a ideia do golpe. Vocês conhecem a história, sabem que Jacó tomou o direito da primogenitura, recebendo a bênção de Isaac no lugar do seu irmão. Entende? Eu sou muito xarope nisso, eu sou muito chato, eu sei. Mas é que, cara, o texto é nítido, o texto é claro. E esses detalhes são importantes, se não fossem, não estariam ali. Se o texto diz que a mãe manipulou o filho, fala que a mãe manipulou o filho, não inverte a situação, entendeu? Quando Esaú chega, fica furioso por perceber que ele havia perdido aquilo. E o próprio Isaac disse, eu não posso reverter o que eu falei e o que eu decidi. Jacó tem que fugir de Beersheba
para Harã, na Babilônia, na Mesopotâmia. E durante 20 anos, ele fica ali sendo explorado, manipulado, enganado pelo seu sogro, até que um dia ele decide voltar para a sua terra e encarar aquilo que era o seu passado. Detalhe, olha só, olha só, tá? Ele não ficou 20 anos sendo explorado e enganado pelo sogro. Na verdade, ele fez um serviço justo, ele combinou um preço, ele trabalhou por esse preço, ele recebeu o preço, e no fim das contas ele faz ali, ele usa de recursos místicos, de feitiçaria, e talvez você discorde de mim, mas é feitiçaria o que ele faz ali com as varas, e ele trapaceia com o sogro. Então ele trapaceou com o sogro, tá? Ele trapaceou com o sogro, não é o sogro que trapaceou ele. Ele agiu de má fé com o sogro. Então, é que aí que tá, eu tô com medo do Lamartine estar tentando pintar um Jacó vítima, um Jacó quebrado, vítima, que sofreu demais. Não. Nos 20 anos ele viveu muito bem, tá? Nos 20 anos que ele ficou lá com o sogro, ele não foi explorado. Ele trabalhou 7 anos por uma filha, 7 anos pela outra, e depois ele conseguiu sair de lá com um rebanho maior do que o do sogro, por meio de uma trapaça de Jacó. Então, Jacó não era puro que não, tá? Mas no meio do caminho, morrendo de medo do que aconteceria com ele, ele passa por uma experiência sobrenatural. Ele está no Vale de Jaboque, ele cruza o rio, deixa todo o seu povo para trás, e ali ele tem um encontro com o que os teólogos chamam de uma cristofania, ou uma manifestação de Cristo antes da encarnação. Uma teofania, né? Só um detalhe, outro detalhe. Ele é um homem muito estudado, e isso é algo que eu ouvi, eu li muito nos comentários, as pessoas dizendo: quem é você, Caleb, seu Zé Ninguém, para corrigir o Lamartine? Lamartine é um homem muito estudado, muito letrado biblicamente. Pois é, mas eu não consigo acreditar que um homem letrado, um homem lúcido, letrado, cometa esses erros sem perceber. Por exemplo, dizer que Jacó que manipulou a mãe, dizer que Jacó foi trapaceado pelo sogro, não foi. Dizer que ele estava no Vale de Jaboque, não era um vale, é o Val de Jaboque. Então eu não consigo acreditar que alguém que realmente é letrado cometa esses pequenos deslizes. São pequenos deslizes. Porque é na minúcia que tu pega quem realmente tem intimidade com o texto e quem realmente é letrado. E a gente lê lá em Gênesis 32, versos 24 a 28, porque durante toda a noite ele lutou com aquele mensageiro. E o mensageiro, no final da noite, quase iniciando o dia, diz: eu preciso ir embora, porque está chegando amanhã, está chegando a alva. E ele dizia: não te deixarei ir se não me abençoares. Jacó segurou-a. E naquele momento o Senhor toca na coxa dele. Não deixou subir. E ele fica manco. Mas naquele momento Deus muda o nome de Jacó, que significa usurpador, para Israel, que significa lutaste com Deus como príncipe e prevaleceste. Não, tá. O nome Jacó não significa usurpador, tá? Quando a gente vê o nascimento de Jacó, a gente vê o nome de Jacó sendo dado e significa aquele que agarra. Aquele que agarra. O nome Jacó, ele foi dado por significar aquele que agarra. A atribuição a usurpador, ladrão, enganador, trapaceiro se deu depois, tá? Se deu depois, foi uma atribuição secundária, se não me engano, justamente por conta do ser aquele que agarra, atribuíram a ele a questão, foi depois dele adulto, depois que ele já estava adulto, foi atribuído a ele a questão de enganador e usurpador. O nome não significa trapaceiro. O pai e a mãe dele não colocaram o nome dele de trapaceiro, de enganador, usurpador. Colocaram, porque usurpador é ladrão, né? Não colocaram o nome do filho de ladrão, colocaram o nome do filho de aquele que agarra. Porque ele nasceu agarrando o tornozelo do irmão mais velho. Lembra disso? O interessante é que nesta luta, Jacó não estava mais buscando nenhum privilégio financeiro, mas ele queria a bênção de Deus, porque ele ia encarar o seu irmão, a quem ele havia enganado. E ele estava com medo de morrer. E naquele momento Deus o abençoa. E o texto diz: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Espera aí que meu cabo desconectou aqui. Então disse: já não chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus. Fica evidente ali que ele estava lutando com o próprio Cristo e com os homens, e prevaleceste.
Não diz que venceu, diz que prevaleceu, que é suportar até o fim. Jacó lutou com Deus durante a noite inteira, até que foi quebrado. Deus tocou na articulação da sua coxa. E daquele encontro, um homem inteiro se tornou manco. Fisicamente quebrado, mas espiritualmente transformado. Foi ali que o seu nome mudou. E na cultura hebraica, nomes têm significado. O nome Jacó vem do hebraico Yad, que é mão, e Akev, que é calcanhar. Porque ele nasceu com a mão segurando o calcanhar do seu irmão, Não é tentando usurpador. puxá-lo para que Percebe? Ele sabe que não significa não significa usurpador, ele sabe. Percebe como eu falei que uma pessoa letrada, ela não comete erros sem querer, ela manipula a informação. Então, não significa usurpador, significa aquele que agarra, tá? ele nascesse primeiro. Mas aí ele se torna Israel, um príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Antes Jacó confiava na manipulação, na inteligência, na estratégia humana. Mas Deus quebrou essa narrativa do seu coração. E eu quero dizer para vocês que homens quebrantados carregam mais dependência de Deus. E às vezes Deus tem que quebrar a nossa confiança, a nossa empáfia, quebrar a nossa autossuficiência para se revelar forte em nós. O apóstolo Paulo viveu isso. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém, amém, é verdade. Esse texto de Paulo é maravilhoso, né? Porque quando eu estou forte, no sentido de eu me sentir forte, eu tento tomar as rédeas das situações, eu tento agir pela minha própria força, né? Mas quando eu me percebo e me assumo fraco, eu deixo tudo na dependência do Senhor. Então é um ensino maravilhoso, né? Então, meu querido, talvez você esteja hoje lutando, manipulando, usando de todos os artifícios, de todas as narrativas, para tentar conquistar coisas. Muitas vezes da maneira errada. Mas Deus está dizendo para você: eu quebro o vaso, eu esmigalho o barro, mas eu não jogo fora, eu faço de novo. Não é maravilhoso isso? Maravilhoso. A não ser que seja o vaso da ira lá de Romanos 9, né? Daí é quebrado e é só por ser quebrado mesmo. O segundo homem que eu quero citar é Gideão, que era um jovem que se sentia muito pequeno e insuficiente. Ele era da tribo de Manassés e no período dos juízes. A forma que ele se apresenta, eu sou o menor da casa de meu pai, que era a menor tribo. Israel já havia dividido as 12 tribos, cada um cuidava do seu território. Mas os inimigos invadiam, lutavam, muitas vezes espoliavam. E os midianitas, que eram muito mais numerosos, frequentemente invadiam esta tribo. E quando Deus o chama para enfrentar, para ser um dos juízes, para enfrentar os midianitas, ele diz assim lá em Juízes 6,15: ai meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Gideão se sentia pequeno, limitado, incapaz. É que aí que tá, não é que Gideão se sentia pequeno, limitado, incapaz. Ele era, de fato. Se eu me sinto pequeno, insuficiente, incapaz, eu só estou me sentindo do jeito que eu sou. Eu estou tendo uma percepção correta de mim mesmo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, não é isso que ele está fazendo, tá? Eu vou ser justo, não é isso que ele está fazendo, eu acho, ainda não. Mas muitas vezes as pessoas falam, às vezes você se sente pequeno, você se sente fraco, você sente que você não é capaz. E é isso mesmo, tá? Não se pense diferente. Não se considere, lembra, não tenha estima por si mesmo maior do que o correto, maior do que a realidade. Todavia, todos se sintam menores para que Deus nos use durante a nossa humildade, se Ele quiser nos glorificar, que Ele nos glorifique, tá? Uma família pobre e o menor da sua família. Mas Deus não o chama assim. Deus o chama de homem valente. Porque no reino de Deus, nós não precisamos depender somente daquilo que temos, das nossas habilidades e forças naturais. Não, aí é que tá. Viu? Percebe a problemática? Agora não é minha chatice, agora é realmente uma interpretação sóbria do texto, tá? Do que ele disse. Vamos pensar no que ele disse, não no que ele quis dizer. O que ele disse. Ele disse que Gideão tinha uma percepção minimalista de si mesmo, mas Deus o chamou de homem valente. Mas ele ser valente não faz ele ser diferente do que ele se achava.
Ele realmente era o menor na casa do pai dele, que era a menor família da menor tribo. Essa ainda é uma verdade, mas ele pode ser um desafortunado, valente, ele era um homem e era valente. Ué, ele não foi encontrado debulhando trigo num lagar escondido. Então ele era um homem valente, ele estava fazendo o necessário para que a vida continuasse. Mas isso não muda o fato de que ele era frágil, incapaz, insuficiente. É isso, entendeu? Então cuidado. Não é como se nós nos víssemos pequenos e Deus nos vê grande. Não, Deus nos vê como o que nós somos. Pequenos, insignificantes, vasos frágeis de barro. Mas ele nos fortalece. Porque Deus, quando olha para você e para mim, Ele não vê quem nós somos agora. Ele nos vê como seremos um dia. Então, naquele momento, Deus... Percebeu, né? Então, um dia nós também seremos. Daqui 30 anos eu ainda vou ser um homem frágil, miserável, fraco, totalmente dependente, necessitado, incapaz de fazer qualquer boa obra sem Cristo. Não vai mudar nada. olha para Gideão e fala: homem valente. Deus, gente, frequentemente escolhe os improváveis, para que ninguém duvide de que foi Ele quem operou. Então eu quero que você entenda, você é como barro, quebrável, muitas vezes sem valor, sem beleza, aos olhos dos homens. Mas perante Deus, Deus está te dizendo: quando eu uso alguém, a glória será minha. Eu acho maravilhoso. Tinha um professor de canto que eu tive aula com ele uns anos atrás. Uma vez ele chegou para o rapaz que estava tocando com a gente, guitarra, e ele falou assim: irmão, sabe que eu olho para ti, eu sempre lembro de um texto bíblico. Daí ele: qual o texto, irmão? Dele: nele não achou-se nenhuma beleza ou formosura. Tá louco, olha. Mas o resultado será usufruído por aquele que se dispõe. Amém? Quantos aqui estão vivendo um momento difícil na vida hoje? Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema familiar. O brasileiro todo dia, né? Todo mundo. Até para quem tá bem, tá ruim. Pro brasileiro até para quem tá legal tá ruim, né, cara? Que loucura. Pode ser um problema interior, uma depressão, uma tristeza, uma falta. Vote certo. Se você ainda não decidiu em quem votar nessa próxima eleição, vai aqui no meu canal que tem um vídeo sobre marxismo e esquerda. Talvez você não precise votar no candidato principal da direita, mas você, como cristão, está proibido biblicamente de votar em alguém de esquerda, tá? Tá bom? Confere ali que tem um vídeo. Discorda de mim? Já deixa salvo e assiste ali o vídeo depois sobre se Jesus votaria no PT, se Jesus e esquerda funciona junto, tá? Confere lá. De propósito, e eu quero te dizer, isso não significa que Deus desistiu de você, isso significa que você está no processo de transformação. Então não desista, porque o processo é necessário para que você possa chegar ao ponto que Deus tem para a sua vida. É verdade. Amém? Amém. Próximo exemplo que eu quero citar é aquelas... Até aqui não tá ruim. Tá? 12 minutos. Até aqui não tá ruim. Tá só... né? Sabe? Né? Não tá horrível, não tá terrível, não tem nenhuma heresia até então. Só tem essas brincadinhas com a verdade, essas flertadas aí com emocionalismo barato. É raso demais. Não acho que seja justo com o texto apresentado, mas não é algo terrível também, né? Pra gente ganhar um carinhozinho, às vezes é bom ganhar um cafunézinho assim, às vezes é bom também, né? Vamos tolerar, vamos relevar até agora. Situação em que Jesus passou o dia curando, pregando, fazendo milagres, e havia uma multidão, os evangelhos dizem que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, portanto tinham pelo menos 15.000 pessoas ali. E naquele momento, Jesus diz aos discípulos: olha, o povo está com fome, vamos providenciar comida para eles. E aí eles dizem: Senhor, mas como é que nós vamos providenciar comida para toda essa multidão? E Jesus não disse: não vão. Ele disse: vão. E eles voltam para Jesus, lá em João 6:9 a gente lê: está aí um menino, um rapazinho, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Eu já estive... O pessoal aqui da nossa igreja, a gente brinca muito, né? A gente imagina a cena. Tenta pensar comigo, tá? Aquela multidão no meio do campo, assim, do bosque, né? E daí Jesus manda procurar comida. Daí tá todo mundo procurando, assim, e daí Pedro, ele olha no cantinho da árvore, assim, escondidinho, um gordinho com um potinho, assim, com 4, 5 sardinhas e uma meia dúzia de peixe ali, de pão. E daí, ô gordinho, ó,
Não esconde o ouro, daqui, larga pra cá. Tadinho do gordinho, louco pra comer um pãozinho. Louco pra comer 5 pães e 2 peixinhos. Eles foram lá e lanharam o pãozinho do guri, coitado. Muitas vezes em Israel, o peixinho é isso aqui, ó. Mas isto o que é para tanta gente? E naquele momento, um grande milagre da multiplicação dos peixes e dos pães aconteceu. Mas o recurso era pequeno, era insuficiente, era limitado. É verdade. Mas nas mãos de Jesus, o pouco se tornou abundante. Amém. Agora, queridos, todo mundo fala desse milagre como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o milagre não aconteceu quando os discípulos foram distribuir. O milagre aconteceu na entrega daquele menino. E eu quero dizer para você que muitas vezes nós olhamos para as nossas limitações e pensamos, não é o suficiente. Eu não sou... Eu não preciso falar. Você pensou a mesma coisa que eu, tenho certeza. capaz o suficiente. Eu não tenho recursos o suficientes. A minha história não me proveu de elementos necessários para ocupar a posição que Deus está me chamando. Mas Deus não está aqui hoje para te perguntar. Uma posição de servo, posição de escravo de todos, posição de pregador do evangelho disposto a largar tudo para seguir a cruz, não precisa de muito recurso para isso não, velho. Qual o recurso que te falta para tu abrir tua Bíblia e ler? Só se faltar a Bíblia. Aí eu concordo. Não, eu cresci sem recursos para alcançar a posição que Deus... Tá, mas qual recurso? Tu não tem Bíblia? Eu não tenho pernas para andar e ir. Tá, mas então você é um vegetal na cama. Você não consegue ir e pregar. Aí é justificável. Mas Jesus não nos chamou para nenhuma posição. Deus nos chamou para um serviço. Deus não nos chamou... Cristo não nos chamou para uma posição de honra. Nos chamou para um serviço. Um serviço a todos. Tá? Se o que você tem é suficiente. Ele pergunta para você hoje, você está disposto a entregar? A entregar o teu coração, entregar a tua vida, a tua história e aceitar o chamado que eu tenho para a tua vida? Porque, querido, quando pouco é colocado nas mãos do rei, o impossível acontece. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade? É. Aquele pequeno grupo de discípulos, né, que experimentou o Pentecostes e a descida do Espírito Santo. Aquele grupo foi transformado pela presença do Espírito na vida deles. E eles mudaram a história. Eles enfrentaram o Império Romano. E muitos acreditariam que eles não teriam condições, homens pobres, simples, indoutos. E foram impactando a sua geração e o mundo a ponto, no início do quarto século, no ano 313, Constantino, que estava no meio de uma guerra com Maxêncio para ser o imperador romano, se junta aos cristãos. E fala, se eu vencer essa guerra, eu vou institucionalizar o cristianismo. E ali na... É doido, né? Porque ele teve um sonho. Ele disse que ele teve um sonho na qual ele viu uma cruz. E Deus disse que se ele levasse aquela cruz à frente, ele venceria, né? Nasceu a Igreja Católica, que significa no latim universal. O Império Romano não pôde impedir. E ao longo da história, o cristianismo enfrentou vários... A Igreja Católica, ela não surgiu em 1300 e lá vai bolinha, tá? Ela surgiu em 1054. Tipos de opressão, de perseguição, significa no latim universal. E ali nasceu a Igreja Católica, que significa no latim... Não, a Igreja Católica não nasceu ali. Isso aí é papo para outro vídeo, tá? Mas a Igreja Católica nasceu em 1054, no grande cisma do Oriente, onde dividiu a Igreja Síria, Igreja Ortodoxa Síria, e a Igreja Católica Apostólica Romana. Antes disso era só a Igreja de Roma. Universal. O Império Romano não pôde impedir. E ao longo da história, o cristianismo enfrentou vários tipos de opressão, de perseguição, mas ninguém pôde parar a igreja. Ainda hoje nós vivemos num tempo em que o cristianismo está vivendo um ambiente completamente hostil. Pregar a verdade já se tornou politicamente incorreto, mas eu quero dizer para vocês, ninguém vai parar a igreja, porque a igreja é do Senhor. Mas Amém. A igreja não vai vencer por causa de homens Amém. E mulheres preparados, mas porque Ele usa vasos de barro, para que a excelência do poder e a glória sejam de Deus. É verdade, glória a Deus. Ótima palavra, maravilhoso. E não é pouco esforço que estão fazendo para parar a igreja, tá? Estão fazendo muito esforço para parar a igreja. O maior de todos os exemplos desse modus operandi de Deus é a pessoa de Jesus, que foi quebrado para gerar vida. Isaías 53, versículo 5 diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. A cruz é a maior revelação dessa verdade. Muitos esperavam que o Messias fosse um homem poderoso, forte, que ele fosse um homem que talvez tivesse nascido em berço de ouro e que viesse para trazer uma mensagem para extirpar o Império Romano, que durante tanto tempo estava dominando, escravizando. Mas Cristo não veio dos ricos, não veio dos palácios. Cristo não veio para nos libertar de uma escravidão terrena, né? Ele poderia libertar o povo dos romanos, mas ele estaria livrando de uma escravidão terrena e passageira. Quando tu morre escravo, tu está livre da escravidão. Mas se tu morrer sem salvação, tu não está livre da tua escravidão, né? Ele nasceu numa estrebaria porque ele veio para todos. Os palácios são só para aqueles que têm pedigree, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm fama e autoridade. Mas ele veio para salvar a todos. Isaías, quando olha para Jesus, ele diz: ele era como uma raiz de uma terra seca, e não vimos nele nenhuma formosura. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Daquilo que parecia derrota. Deus. Se você ouve isso aqui, se você lê Isaías ou pensa nesse trecho de Isaías e tu não se estremece inteiro por dentro, cara, acho que é porque você tá ouvindo errado, tá? Porque essa profecia sobre Jesus é aterradora de tão linda, meu Deus do céu. Teu a salvação. Da dor veio a redenção. Do sofrimento veio a vida eterna. O pão precisa ser partido para alimentar as multidões. O perfume só é liberado quando o vaso é quebrado. Então, meu querido, eu quero te dizer que existem níveis de glória que só aparecem na vida de alguém em ambientes de total quebrantamento. O quebrantamento prepara o ambiente para o impossível. Salmo 51:17 diz: o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O quebrantamento remove o orgulho, a autossuficiência, a independência, a dureza espiritual. Pessoas quebrantadas aprendem a depender de Deus e não de si mesmas. E quando a dependência aumenta, a manifestação da glória de Deus também aumenta. Queridos, eu já vivi uma história, eu tenho 65 anos, onde muitas vezes eu estava absolutamente manietado. Não tinha respostas, não tinha caminhos, não tinha absolutamente nenhum recurso para vencer as demandas que a vida me apresentou. Mas eu vivi muitos milagres de Deus. E eu quero te dizer que Deus ainda é um Deus de milagre. Mas a Bíblia... É verdade. Me fala uma coisa, se você já viveu algum milagre pessoal, porque às vezes o cristão, ele acaba vivendo e sobrevivendo de testemunhos de milagres que aconteceram com outras pessoas, mas você já tem o seu próprio testemunho pessoal? Conta um pouquinho aqui pra mim. Eu adoro ler os comentários. Eu gosto quando não são comentários violentos, quando as pessoas não estão me agredindo, né, nos comentários. Então, abençoa na sua vida aí, testificando do que Deus fez na tua vida. Dê esse testemunho para que a fé de outros possam ser edificada. Diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, nunca se esqueça, Deus não descarta o vaso que está quebrado. Certa vez, a Bíblia traz a metáfora também do oleiro. Ele chega na casa do oleiro, ele está preparando o vaso, e ele vê o oleiro trabalhar, não sei quantos de vocês já viram como é que se faz o barro, e de repente um vaso fica imperfeito. Mas aí, ao invés de ele descartar aquele vaso, ele o quebra, mistura no barro e o faz de novo. É assim que Deus trabalha com a gente. Ele não nos descarta, nós não somos refúgio. Ele nos quebra, nos transforma e nos faz de novo. Salmo 147, versículo 3 diz: sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Deus reflete sobre as nossas dores, sobre as nossas feridas, sobre a nossa história, sobre os nossos erros, as nossas quedas. E Ele nos... Percebe o que eu falei sobre eu não achar que ele é um herege? Ele é um homem nitidamente apaixonado por Jesus. O Lamartine Pozzella, ele é nitidamente, explicitamente apaixonado, desesperadamente apaixonado pelo Cristo que resgatou ele. E isso precisa ser dito, tá? Mas eu não concordo com o que ele prega.
com algumas coisas, corrigindo, com algumas coisas que ele prega, tá? Ele permitiu que misticismos entrassem, que coisas que não estão no texto entrassem, não sei por quê, não sei como, mas deixou. Quebra para não fazer de novo. E eu quero dizer que talvez haja áreas na sua vida que estejam quebradas. Sentimentos, emoções, sonhos, fracassos, relacionamentos, forças, expectativas. Mas Deus é especialista em restaurar as ruínas. Aquilo que o mundo chama de fim, Deus chama de começo. Tá. Eu sou um batista reformado, tá? São 22 minutos, praticamente 21 minutos de mensagem, de uma mensagem de 33. Então, já estamos indo para o terceiro terço da pregação, tá? Ele vai falar de arrependimento de pecados. Ele vai falar que o que nos quebra é o pecado. O que nos quebrou é o pecado. O que afeta a nossa vida espiritual é o pecado e as consequências dele. Porque até agora ele só está falando de como o teu problema vai ser revertido em bênção, tá? Mas ele não está falando ainda sobre a transformação do evangelho. Deus não procura perfeição humana, procura pessoas disponíveis. O vaso pode ser frágil, mas o tesouro continua poderoso. O impossível começa onde a autossuficiência termina. Aquilo que está quebrado nas mãos de Deus pode ser o instrumento de um milagre. O perfume só é liberado quando o vaso é quebrado. Eu quero terminar dizendo que Deus transforma feridas em testemunhos e ruínas em altares. O reino de Deus é cheio de improváveis. Os heróis da fé não eram super-homens. Quando Deus chama Abraão, ele era velho, estéril, e Deus fez dele um pai de nações. Sara era estéril, Moisés era gago. Abraão não era estéril. Percebe? É que aí é que tá, meu. O texto não precisa da nossa ajuda para ser impactante. Abraão não era estéril. A prova disso é que ele teve Ismael, filho da serva. Estéril era Sara. Sara era estéril. Abraão não. Gideão era inseguro. Davi, um filho bastardo, que nem foi chamado para o dia da unção como rei. Era só um pastorzinho de ovelhas. Pedro, impulsivo, negou 3 vezes. Paulo foi um perseguidor e um assassino de cristãos. E mesmo quando foi um homem cheio do Espírito, ele confessou ter um espinho na sua carne. Mas Deus escolheu cada um deles, como escolhe cada um de nós. Para quê? Para quando ele completar a obra, a gente tenha plena consciência que foi ele, por ele e para ele, para a glória dele. Então talvez hoje você se sinta cansado, quebrado, insuficiente, ferido, exaurido de forças. Mas Deus quer que você se lembre que ele ainda usa coisas quebradas para realizar o impossível. Aqui eu quero só dar uma pontuação concordando com o que ele está dizendo, tá? E se você estiver assistindo agora, e você estiver nessa situação que ele falou, Tiago, capítulo 5, nos diz que se você estiver em sofrimento, você deve orar. Entregue as suas dores, as suas preocupações a Cristo, tá? Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6, diz que nós não devemos andar ansiosos com nada, todavia nós devemos fazer conhecidas as nossas súplicas e as nossas petições diante de Deus, e Ele guardará nossas mentes e corações, tá? Em Cristo Jesus. Então, de fato, se você está passando por esse momento, se você é cristão e está passando por um momento de dificuldade, você tem sido atormentado por algum problema, alguma dificuldade, você tem vivido uma vida de santificação, louve a Deus. Ore. Se você não está passando por isso, você está vivendo uma vida ótima, abençoada, cante louvores ao Senhor. É o que o texto de Tiago nos manda. Se você estiver em pecado, confesse os seus pecados aos irmãos. E se você estiver doente, peça oração aos santos, tá? Então, esse é o conselho que Tiago nos dá, só compartilhando com você. Porque quando todos percebem que aquilo que aconteceu na tua vida não poderia ter vindo do homem, a glória será dele. É verdade. Deus está chamando hoje pessoas
estejam cansadas de confiar em si mesmas. E que reconhecem, Senhor, sozinho eu não consigo. É nessa hora que o céu começa a agir. Então feche os seus olhos agora, meu querido, minha querida. Entregue as suas partes quebradas ao Senhor. Porque aquilo que parece destruído pelos olhos humanos pode se tornar Amém. o grande instrumento. Aqui, pelo visto aqui no final vai ser uma ministração. Eu quero orar por você onde você estiver. Eu peço que você levante a sua mão. Amém. Então, gente, agora vai começar a ministração de fim de culto dele ali. Viu? Não teve nenhuma heresia. Não teve. Ele não é um herege. Ele só fala heresia às vezes. Vários pontos de atenção na pregação dele, tá? Vários pontos de atenção, mas que não caracterizam a heresia. A heresia ela precisa ser um desvio intencional do texto, tá? Então eu não acredito que o coração dele seja um coração herege. Eu só acho que ele fala algumas heresias misturadas na teologia dele, mas não acho que seja por mal. Eu acho que ele realmente acredita nas bobagens que às vezes ele deixa escapar, tá? Mas é um homem de Deus, Deus tem usado muito ele. Glória a Deus, eu espero que ele seja mais fiel ao texto, que ele se atenha mais ao texto e menos às fábulas, menos ao misticismo brasileiro, menos a essas aí sim as heresias de batalha espiritual e todo esse atravancamento aí espiritual que eles dizem que existe. Pare de buscar dentro da cultura judaica, dentro da cabala judaica, respostas para o mundo espiritual. Parem com isso. Tudo que a gente precisa saber sobre o mundo espiritual está revelado no texto bíblico. Se o texto não diz nada sobre pombagira, se o texto não diz nada sobre como o mundo das trevas funciona, é porque a gente não precisa saber, tá? Tá bom? Então, espero que você tenha gostado, quero saber a tua opinião. Espero que você curta e comente nesse vídeo, espero que você compartilhe, espero que você ainda me ame, tá? Porque eu busquei ser o mais respeitoso possível. É que acima de... eu respeito a pessoa, mas acima de qualquer respeito a pessoas eu tenho que respeitar o texto bíblico, tá? Então essas chatices, essas minúcias, eu sei que eu sou chato com algumas coisas, mas é porque eu tenho todo esse medo assim, ó, cara, é que tu percebe que começa com uma fagulhazinha, começa com um farelinho, daí tu muda quem é que agiu aqui, tu muda a intenção do coração ali, tu vai agindo, daqui a pouco tu mudou o texto bíblico inteiro, tá? Então eu espero que você tenha gostado, não esqueça de visitar os demais vídeos desse canal, ama tua vida, fica com Deus, forte abraço, tchau.